Boa noite, meus queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem e tenham vivido aí um dia maravilhoso na presença do Senhor. Quando nós entendemos que os mandamentos do Senhor são para nos trazer vida e vida em abundância, as coisas começam a cooperar para o nosso bem, porque nós começamos a alinhar ou ajustar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Portanto, nós temos que ter em mente o seguinte, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Pelo contrário, os mandamentos do Senhor nos conduzem para uma vida santa e reta diante dos olhos do Senhor e traz ao nosso coração a identidade de filhos de Deus, de homens segundo o coração de Deus, assim como era Davi. E por falar em Davi, que foi conhecido por vários salmos que Davi escreveu, Davi era um levita, Davi adorava o Senhor e Davi compunha salmos em oração e deixou para nós esse legado maravilhoso de sabedoria para tentarmos entender também o coração de Deus, para alinharmos as nossas vontades às vontades de Deus. E Davi declara o seguinte: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Davi considerava as ordenanças do Senhor doces como o mel, porque Davi entendia que a vontade do Senhor era preservá-lo santo e fiel diante de um mundo injusto. Então Davi, diante disso tudo, ele sabia que ele ainda pecava sem intenção alguma, mas ainda pecava, porque o desejo dele era alegrar o coração de Deus. Assim como Paulo declara: o meu desejo é fazer o bem, mas o mal ainda me domina e acabo fazendo coisas que não quero. Então Davi, diante dessa afirmação também de Paulo, Davi coloca o seguinte: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Até mesmo no seu mais profundo, Davi sabia que pecava sem intenção alguma, mas ele pede ao Senhor que o absolva até mesmo desses pecados, porque ele não sabia discernir ao todo o que agradava ou o que não agradava o coração de Deus, porque por mais que Davi desejasse o bem, ele ainda continuava pecando. Então ele continua: também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, então serei íntegro e inocente de grande transgressão. Então ele pedia ao Senhor perdão pelos seus pecados intencionais e não intencionais. Por que os intencionais? Porque Davi também pecava. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era humano, ele vivia na carnalidade, assim como nós. Nós somos santos, mas continuamos pecando. Mas a intenção do coração do Senhor é alinhar o seu coração ao nosso para que nós não venhamos mais a pecar, para que nós tenhamos uma vida reta e íntegra diante dele. Então Davi continua mais uma vez. Hoje nós estamos passeando aqui pelo Salmo 19. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Aí eu quero entrar aqui no meu resgatador. Davi precisou de um Salvador. Será que nós não precisamos de um Salvador? Será que os nossos atos de justiça nos conduzem a Deus sem nós precisarmos nos apresentarmos a Deus sem um Salvador? Foi por isso que Deus enviou o seu Filho, para ser o nosso Salvador e o nosso Senhor. E é a pergunta que eu quero te fazer nessa noite: e aí? Você já aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Agora você entendeu por que a necessidade de um Salvador? Porque nós somos pecadores, estamos imersos na lama do pecado e por nós mesmos nós estamos trazendo maldição para as nossas vidas, nós estamos trazendo condenação para as nossas vidas. E seremos acusados diante de Deus pelo promotor, aquele que acusa, que se chama Satanás. A palavra Satanás significa acusador. Você será acusado diante de Deus se você não tiver um Senhor e um Salvador. Por isso a necessidade de fazer de Cristo o seu Senhor e seu Salvador. É preciso aceitar isso para a sua vida, porque Deus te dá
essa liberdade de aceitar ou não. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Agora, se você não tem fé, agora se você não alimenta em seu coração que você necessita de um Salvador, você será condenado. Assim como Maria declarou: a minha alma se alegra em Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Se até Maria reconheceu que precisa de um Salvador, nós não precisaremos? Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Nós precisamos de um Salvador, porque nós todos somos pecadores e estamos imersos em nossos pecados. Vamos orar? Peço que você feche seus olhos, se conecte a Deus agora. A palavra de Deus fala que eis que estou convosco todos os dias, portanto Ele está aí com você agora. Eu creio que você pode sentir a presença de Jesus, porque Ele é fiel em cumprir suas promessas. Ele prometeu estar com você e com certeza Ele estará. Senhor Jesus, crendo que o Senhor está conosco agora, Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor alimente em nosso coração a Tua presença dia após dia, na certeza de que nós precisamos do Senhor como nosso Senhor e Salvador, para trazer a nós a libertação. Libertação aos cativos que ainda vivem presos aos conceitos do mundo, aos vícios, às drogas, a todo tipo de pecado, podridão que afasta de nós a Tua presença e não alegra o coração do Senhor. Nós queremos ser como Davi, Senhor, um homem segundo o coração do Senhor, com alegria constante em nosso coração, remetendo-nos aos céus, dia após dia. Por isso, Senhor Jesus, toma-nos por completo, Senhor, e guia-nos pelas veredas da Tua justiça. Unge a nossa cabeça com óleo, Pai. Traga até nós a unção do Senhor, uma unção de santidade, para que o nosso coração seja cada dia mais temente ao Senhor e alimente em nós a santidade. Por isso, Deus, nessa noite, Pai, nós declaramos aqui que nós carecemos de um Senhor e um Salvador para nossas vidas, porque nós reconhecemos que por nós mesmos nós não conseguiríamos a salvação eterna. E livra-nos, Pai, de toda acusação. Livra-nos do acusador, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor que é o advogado justo e fiel, aquele que intercede a Deus por nós. Traga, Pai, a libertação, Senhor, das nossas vidas, das nossas almas, e que nós possamos, dia após dia, crescer em santidade e na presença do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus abençoe ricamente com toda sorte de bênção, que o Senhor derrame sobre ti as doces consolações do Espírito Santo, trazendo a alegria ao seu coração e o entendimento de que o temor do Senhor é puro e dura para sempre, e que as ordenanças dele são verdadeiras e são todas elas justas, que nos conduzem a um caminho de paz, um caminho de justiça, onde nós podemos viver em intimidade as maravilhas ou a presença do Senhor em nós. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.